O nosso contato agora é com o Paulo Pozonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, como nós conferimos aí na matéria do Maldonado, mais uma fala polêmica do presidente agora envolvendo fuzil e feijão. Eu queria saber qual a relação que você viu nisso, Paulo, porque eu fiquei em dúvida. Denise, bem, quando eu sabia que eu ia comentar isso hoje, né, eu fiquei pensando novamente o que a gente vê é o presidente Jair Bolsonaro tropeçando nas palavras, usando uma retórica agressiva, desastrada, que obviamente vai ser usada pela oposição. Eu também não entendi direito qual a relação entre fuzil e feijão. Isso é uma relação. Quem compra uma arma não vai necessariamente deixar de comprar feijão, porque não existe essa troca. No mundo real, essa troca não existe. Mas é aí que eu quero chegar. O presidente Jair Bolsonaro, me perdoem os apoiadores, mas eu preciso falar isso. O presidente Jair Bolsonaro não entende que a gente vive numa era em que valoriza muito mais o simbólico do que o real. O governo Jair Bolsonaro pode ter várias iniciativas, várias medidas aí no campo da infraestrutura, do agronegócio, da economia que parece que está voltando um pouco ao normal, mas nada disso importa quando o presidente da República tropeça no simbólico. O simbólico ele também é muito importante hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente vive aí a era da informação, com redes sociais. E o presidente, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, mesmo antes, né? Vamos ser sinceros, antes dele assumir a presidência, ele vive tropeçando nesse simbólico. E a gente vive uma época também, Denise, que busca esse vilão. A gente viu esse fenômeno nos Estados Unidos recentemente, e a gente vê isso no Brasil. A gente busca um vilão até para poder sinalizar a virtude. A gente vive numa era de sinalização da virtude. E o presidente Jair Bolsonaro, desastradamente, acaba dando munição para as pessoas que querem sinalizar a virtude, apontando aí uma relação simbólica que não existe no mundo real entre a compra de uma arma e a compra de feijão. E tem duas questões, eu acho que colocadas nisso. Primeiro, é a questão da inflação do feijão, que é o produto de consumo básico. Ele citou também a questão da energia, que ontem ele pediu para as pessoas pagarem um ponto de luz na casa. A gente vê que há uma gravidade muito grande da crise de energia. Estamos todos na expectativa do anúncio de um reajuste muito pesado, que vem corroendo o poder de compra da população. Nós já tivemos algumas falas muito criticadas do ministro Paulo Guedes nesta semana. Qual o problema? O que tem em aumentar o preço da energia? Tem muitas implicações para a economia, para o custo das empresas, para o custo de vida das famílias, que já estão gastando muito mais com alimentação, inclusive feijão, mas tem o problema da carne. A gente viu que isso já virou memes, inclusive nas redes sociais, mas é um problema sério, né, de insegurança alimentar, né, e de repente o presidente relaciona com fuzis no momento em que há uma preocupação, por exemplo, com relação a manifestações, com relação à ruptura de instituições, e então fala que o povo ele vai ficar protegido com o fuzil, então dá a entender outras coisas. Então é a leitura, você falou que as pessoas ficam buscando, eu acho que determinadas falas não precisa buscar muito para você cair numa leitura que talvez não seja apropriada, não é? Denise, o presidente, ele tá. Bem, essa questão da inflação, por exemplo, é uma questão que bem, você entende bastante de economia, você sabe que com o estímulo aí, aquela ajuda durante a pandemia, né, houve bastante emissão de moeda, então, e a gente também enfrentou problemas climáticos, é natural que a inflação explodisse esse ano e ano que vem. E eu acho muito interessante que o governo e o Paulo Guedes não é nenhum amador, né? Como ele não anteviu isso? Como ele não previu que esse seria um fronte de batalha até para um ano eleitoral, um ano pré-eleitoral, como que a gente está hoje? Eu acho um sinal aí, um erro mesmo político do governo nesse momento. Sobre a questão do vilão, eu não consigo. Essa é a minha grande rixa, sendo bem sincero com você, com os antibolsonaristas, mesmo com os conservadores e liberais
que se dizem anti-bolsonaristas. Eu não consigo ver na figura do presidente um vilão, sabe, um vilão clássico, simbólico, que me faça que me faça querer derrubá-lo, tirá-lo, coisa parecida. Eu acho que nesse caso essa fala indica isso, como todas as outras falas desastradas dele. É uma pessoa que não tem nenhum apreço aí pela palavra, não sabe realmente se expressar. É uma batalha aí, por exemplo, comparando com o Lula sabe se expressar muito bem, né? Tem o famoso carisma. Então, o presidente Jair Bolsonaro acaba realmente tropeçando nisso, se auto-sabotando e me colocando nessa condição constrangedora de ter que falar, bem, veja só, ele não quis dizer exatamente isso, mas disse. Então, eu me sinto muito constrangido de ter que vir aqui e pensar assim, nossa, eu não vejo nesse homem nenhum tipo de vilão, mas o que ele disse foi uma vilania. Exatamente, chamar de idiota quem quer comprar feijão, é isso que eu falava para você desde o início. Eu não consegui entender a relação fuzil com feijão, né, e por que chamar de idiota quem quer comprar feijão. Então, eu acho que falta até uma explicação melhor. Talvez o presidente depois possa até falar mais sobre isso, mas ele dá munição para as redes sociais ferverem aí por algumas horas, todo mundo ou criticando ou apoiando ou fazendo leituras diferenciadas, mas é isso. E para fechar, mas Paulo, eu queria falar das manifestações dos indígenas. A decisão do Supremo foi adiada para a próxima semana e eles protestaram hoje em Brasília contra as medidas que dificultam a demarcação de terras. Como é que você vê essa situação? Eles já estão ocupando lá a esplanada dos ministérios há alguns dias. Quem está nos vendo, acompanhando em vídeo, pode ver as imagens aí das manifestações. Todas as pistas no sentido do Congresso Nacional foram interditadas por cerca de uma hora. Eles caminharam até a Praça dos Três Poderes. Eles estão recebendo ajuda para continuarem acampados também. A decisão do Supremo foi adiada para a próxima semana e talvez não seja concluída, porque tem mais de 30 pessoas inscritas para falar, não é? Denise, eu vejo duas questões nesse protesto aí de hoje dos indígenas. A primeira delas diz respeito ao STF mesmo, que vem aí coibindo o que eles chamam de atos democráticos, né? Essa intenção de derrubar, de acabar com a democracia. Eu fico me perguntando, é uma pergunta que eu gostaria de ver algum ministro do STF se manifestando, já que eles se manifestam sobre absolutamente tudo e qualquer coisa, se esse tipo de ato, queimar um caixão ali do presidente, ele é democrático. Eu gostaria de entender ali quais os parâmetros que o STF está usando para interpretar palavras e ações como uma ameaça às instituições. E a outra questão, que diz respeito aí mais ao problema fundiário, indígena, eu me pergunto, né, para que esses indígenas querem terra? A gente sabe que as terras, essas reservas indígenas, são terras da União e raramente os indígenas têm direito a explorá-las. Tanto que existe uma cooperativa indígena, é um trabalho muito polêmico ali no Mato Grosso, em Primavera, se não me engano. Os indígenas resolveram ganhar dinheiro, plantar soja, e eles são motivos ali de protestos, manifestações de ONGs, inclusive até do governo, e parece que eles têm várias multas acumuladas aí, do IBAMA, porque eles não poderiam estar explorando a terra. Então eu fico me perguntando que tipo de pressão existe por trás dessa sanha, né, dessa ambição por terra. E é uma terra, tanta terra, que os indígenas nem têm, na verdade, como controlar, como proteger de invasão, de garimpo ilegal. Então é uma questão aí bastante ampla. Eu acho que a gente sai um pouco do mundo real nesse momento e volta para o mundo simbólico. Existe um simbolismo muito grande nisso, que é o simbolismo, a ideia, né, de que o índio vai proteger a natureza e vai continuar lá vivendo na oca, na taba, e que é um símbolo, uma ideia que não corresponde, a gente sabe, ao real. É isso, Paulo Pozonov, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para você e que tenhamos um final de semana de paz, né? Tomara, Denise. Até semana que vem. Até mais.